cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Salutam, bona vesperon, kiel vi fartas, miai geamicoi. Muito bem, que nós temos aqui hoje, que está colocando a mensagem, nossa estimada Evelyn, saluto, a Nazaré, viu só dizer alô, a Nazaré viu só dizer saluto, vai assistir a aula depois. Nia estimata amico, Nilberson, nia estimata amiquino, Alexandra, salutam, bona vespero a todos que estão conosco nesse momento, para juntos aprendermos um pouco mais a respeito desta bela língua da fraternidade. Sim, porque o objetivo do Dr. Zamenhof, ao iniciar, como ele mesmo dizia, ele dizia que iniciou a língua Esperanto. Nós dizemos que ele criou, mas ele é muito modesto e humilde, ele fala, não, eu apenas iniciei, a língua vai se desenvolver. O seu objetivo era justamente a fraternidade entre os povos, porque ele era um humanista. E o Esperanto fazia parte de seus projetos humanísticos para a humanidade. Muito bem, aos pouquinhos nós vamos conhecendo a respeito deste valoroso espírito que aqui veio nos trazer o Esperanto, Dr. Zamenhof. Então, é muita alegria estarmos aqui, mas vamos começar. Vejamos, Gotas Gramaticais 19. Opa, Kvina Leciono. Gostaria apenas de lembrar, antes que eu me esqueça, assunto importante. O link do livro que estamos estudando, Conversatia Clube, está na descrição do vídeo. É só ir lá, clicar, vocês terão acesso ao livro em PDF. Muito bem, todo o livro está online, esse livro é muito rico de conhecimentos. Então, hoje, nós vamos conversar. Saluto, Cláudio. Bona vespero, Cláudio. Rio de Janeiro. Nilberson, Caia Alexandra, Fortaleza. Nazaré, Curitiba. Evelyn, Manaus. Então, hoje conversaremos sobre sufixo "ei", Isso está no plural. Nós veremos o EG, EI, EM, END, ER. São mais alguns sufixos, de um total de 31 sufixos. Os prefixos no Esperanto, eles são apenas em torno de 10, 11, Mas os sufixos, eles são em maior quantidade. Então, vamos iniciar
Vamos iniciar. Eg, 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 dá a ideia de aumentativo. Então, o sufixo eg dá a ideia de aumentativo. E o sufixo, relembrando, são aquelas letrinhas que têm uma ideia determinada que nós colocamos no fim da palavra. Prefixo no início da palavra, sufixo no fim da palavra. Mas vamos aos exemplos. Domo. Todos já sabemos que domo é casa, aquela construção. E como é que eu digo casarão? Olha aí um casarão. Vocês podem dizer em esperanto. Domego. Domego. O sufixo está sublinhado. Roberto, como é casarão em esperanto? Domego. Domego. Bela, adjetivo, termina pela letra A. Belo, bela. Como é que dizemos belíssimo ou belíssima em esperanto? Olha aí. É só acrescentar o sufixo eg. Belega. Belega, virino, belíssima mulher. Belega, livro, belíssimo livro. Então, aí está, belíssimo ou belíssima, belega, belega. Ride, ride, olha a pronúncia, ride, o R vibrante e o D de dia, ride. Ride é ri, ride, ri. E como é que é gargalhar? Ri muito. Ridegue. Aí está. Ridegue. É o verbo gargalhar. Muito bem. Outro sufixo para nós. Ei. Ei indica o quê? Um lugar, olha como aí está escrito, relacionado com a raiz da palavra. Como é isso? Indica um lugar relacionado com a raiz da palavra. Vejamos. Por exemplo, sabemos que boi em esperanto é bovo. Como é que eu digo? Um lugar onde ficam os bois. Boveio. É o curral. Então, curral, boveio, lugar onde ficam os bois, literalmente. Boveio. Lembrando que esse J tem um som de I breve. De pai, é o I de pai, bem suave, bem fraquinho. Boveio. Olha, o O é pronunciado. Lerne. Lerne. Sabemos que lerne é aprender. Como é que dizemos lugar onde se aprende? Aqui na língua portuguesa é escola. Então, em esperanto, lerneio é o lugar onde se aprende. Escola. Muito bem. Bane. Bane. Banhar. Banhar. Lugar onde se toma banho. É o baneio. Baneio é o lugar onde se toma banho. O baneio só serve para tomar banho. Não serve para mais outra coisa. Tudo bem? Então, é o lugar onde se toma banho. Baneio. Muito bem. EM, esse sufixo indica tendência, inclinação. Vejamos. Crede, crer. Crede é crer. Como é que nós dizemos que é crédulo, uma pessoa crédula, que tem inclinação a crer, é inclinado a crer, tem tendência a crer? Credema. Credema, crédulo. Né? A pessoa que tem inclinação a crer. Credema. Vejam a formação dessa palavra. Eu tiro a parte principal do radical crede, que é K-R-E-D, deixo o I de lado.
acrescento o sufixo em e coloco a terminação do adjetivo. Credema. Formei um adjetivo de crede. Crédulo, crédula. Muito bem. Estude. Estude é estudar. Estudar. Estude. Como é que eu digo estudioso, estudiosa? Aí está. Estudema. O S só se pronuncia assim, fazendo esse sibilado. Estudema. Estudema, portanto, é estudioso ou estudiosa. Help. Help é ajudar. Quando vocês estiverem precisando de ajuda, help me, help. É só gritar help. Aí você recebe ajuda. Prestativo, portanto, é aquela pessoa que tem uma inclinação a ajudar, a auxiliar. Helpema. Preste atenção na pronúncia do H. Levemente aspirado. Helpema. Helpema. E não nasalizamos. Helpema. Vamos repetir também, para praticarmos. Outro sufixo, END. Esse sufixo indica obrigatoriedade, que deve ser, algo que deve ser. Então, vejamos, fare, fazer. Fare, fazer. Algo que deve ser feito. É só colocar o sufixo END. Farenda. Farenda. Trabalho que deve ser feito. Farenda, laboro. Laboro é trabalho. E nós colocamos, normalmente, o adjetivo antes do substantivo. Farenda, laboro. Trabalho que deve ser feito. Olha aí. Com duas palavrinhas, o Esperanto já contou a história. Não precisa de muitas palavras. Sekvi. Sekvi, seguir. Sekvenda, aí está. Que deve ser seguido, né? Algo que deve ser seguido. Sekvenda, que deve, preste atenção. Obrigatoriedade, é um dever. Obey, obey. Sei, meu Deus do céu. Obey é obedecer, obedecer. Eu não. Olha que interessante. Novamente, não é? Gente, vou escrever aqui. Obey é igual a obedecer. Obedecer. Vou colocar aqui para nós vermos. Olha, isso bem grande, ó. Letras garrafais, não é seguir. Obey é obedecer. Tudo bem? Obey, obedecer. Obeenda. Obeenda, portanto, que deve ser obedecido. Obeenda. Todas as letras são pronunciadas. Obeenda, que deve ser obedecido. Muito bem. Aqui é uma informação do nosso estimado amigo Jair Salles, o autor desse livro. Ele nos diz que esse sufixo é pouco usado na prática. Muito bem. Nosso Jair Salles é uma pessoa de muita experiência, né? É usado, né? É usado, mas pouco usado. Ou seja, na literatura não se vê muito, né? Nos diálogos também não se vê muito, mas vamos usar, né? Vamos usar, podemos usar, sim. Vamos criar frases com END, que indica obrigatoriedade. Muito bem. Vamos lá. Um exemplo aqui interessante. Tio. Vamos ler? Tio Tasco
estas farenda. Tio Tasco, estas farenda. Essa tarefa é obrigatória. Então, em tradução literal, essa tarefa é algo que deve ser feito. Essa tarefa é obrigatória. Traduzindo exatamente o sufixo, essa tarefa é algo que deve ser feito, que é a ideia do sufixo. Então, tio Tasco, estas farenda. Não é? Muito bem. Aqui é o exemplo com uma frase. Tio estes obeenda legio. Tio estes obeenda legio. São dois es. Nós pronunciamos os dois es. Tio estes obeenda legio. Legio, o G chapéu, né? Som de DJ. Legio. Aquela era uma lei que devia ser obedecida. Aquela era uma lei que devia ser obedecida. Aí está a tradução literal desta frase. Então, no português é uma frase longa, no esperanto é uma frasinha mais curta. Vocês estão entendendo aí a ideia? Né? Tio é aquele ou aquela, esse ou essa. No caso, foi traduzida para aquela. Aquela era uma lei. Legio é lei. Aquela era uma lei que devia ser obedecida. Obeenda legio. Legio que deve ser obedecida. Aí ele fez uma frase, nosso amigo Jair Salles, no passado. Outro sufixo, ER, indica partícula, fragmento. Opa, muito bem. Então, vejamos. Sablo. Opa, como é que nós dizemos? Como dizemos areia em Esperanto? Sablo. Sablo é areia. E grão de areia, porque nós sabemos que a areia é formada por inúmeros grãos de areia. Como é que eu digo grão de areia? Sableiro. Vejam aí, sableiro. O sufixo ER indica um fragmento, uma partícula da areia. É o nosso grão de areia. Sableiro. Fogo. Fairo. Fairo. Muito bem. Como é que eu digo faísca? Um fragmento do fogo. Uma partícula do fogo. Vocês podem repetir, devem repetir. Olha aí. Faireiro. Faireiro, portanto, é faísca. Fairo, fogo. Faireiro, faísca. Muito bem. Opa! Falando em dinheiro, mono. Mono é dinheiro. Uma parcela do dinheiro, uma parte do dinheiro. É moneiro, é a moeda. Portanto, moneiro. Moeda. Muito bem, olha aí. Já terminamos os sufixos de hoje. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula. E vocês sabem que qualquer dúvida, comentário, acréscimo, podem colocar nos nossos comentários a qualquer momento. Não precisa esperar para o fim. Então, vamos agora à segunda parte. Traduza para o português. Traduco a la Portugala Lingvo. Muito bem. Então, vamos agora. Dua leziono. Né? Nessa parte relativa à tradução para o português, estamos na segunda lição. Dua leziono. Quioma horo estas. Roberto, o que é isso? Quioma
horo estas. Quioma, horo estas. Quando alguém chega para você e pergunta, por favor, quioma, horo estas. Essa pessoa está o quê? Querendo saber que horas são. Que horas são? Então, como é que eu digo que horas são? Quioma, horo estas. O que nós observamos aqui, horo é hora, estas são, tudo bem. Quioma, vejam só, tem um A no fim, não é? Quiom, só a palavra quiom quer dizer quanto. Quanto, é? Como a hora ela é dada em ordinal, a terminação vai ser quioma. A terminação reterá o A. Quioma, horo extra, do adjetivo. Né? Por isso que é quioma, horo extra, porque a hora é dada no Esperanto em números ordinais, né? Que terminam pela letra A. Muito bem. Então, quioma, horo estas, que horas são? E aí está a resposta. Quioma, horo estas. Estas, laoca, caiduono, matene. E se for à noite? Estas, laoca, caiduono, vespere, matene. 8h30. São 8h30 da manhã. São 8h30 da noite. Quioma, horo estas. Estas, laoca, caiduono, matene. Quioma, horo estas. Estas, laoca, caiduono, vespere. Certamente nós ainda vamos nos dedicar mais na frente a estudarmos as horas mais detalhadamente. Muito bem. Então, oca, vejam aí, ó, oca é a 8ª hora. Olha, no Esperanto a hora é dada com um número ordinal. É a 8ª hora, a 8ª hora e meia. Do ono quer dizer meio ou meia. Matene, de manhã. Vespera quer dizer de noite. Não é? Vejam só. Mateno, terminando pela letra O, é um substantivo. Quando eu digo matene, já se transforma numa circunstância de tempo, de manhã. Vespero é noite. Se eu quero dizer de noite, já tratando de uma circunstância de tempo, que nós chamamos, no caso, um advérbio, vespere. Vespere, né? Muito bem. Aí está a tradução, né? São 8h30 da manhã ou da noite. Laçu nobrilas. Laçu nobrilas. Laçu nobrilas. O sol brilha. O sol está brilhando. Laçu nobrilas. Vamos repetir em Esperanto. Importante. Nos acostumarmos com a articulação das sílabas em Esperanto. Mi estas latsa. Mi estas latsa. C tem um som de TS, como vocês estão percebendo. Mi estas latsa. Ou seja, eu estou cansado. Eu estou cansado. Mi estas latsa. Mi estas malsata. Mi estas malsata. Olha o prefixo, que quer dizer o contrário, o antônimo. Mi estas malsata. Eu estou com fome. Ou então estou faminto. Mi estas malsata. Se eu digo mi estas sata, eu quero dizer que eu estou saciado, eu estou bem, me alimentei. Eu estou saciado, mi estas sata. Mas como eu estou faminto, que é o contrário, estômago vazio, mi estas mal sata.
Muito bem, eu estou com fome, eu estou faminto. Então, quando vocês quiserem dizer que estão com fome, vocês dizem, mi estas malsata. Quando vocês terminaram de almoçar, vocês podem dizer, mi estas sata. Agora eu estou saciado. Mi ne comprenas. Mi ne comprenas. Mi ne comprenas. Acho que você já sabe do que se trata. Vamos repetir. Mi ne comprenas. Eu não compreendo. Então, quando vocês não compreenderem alguma coisa que eu estou falando, em qualquer circunstância, você diz, escreve aí. Roberto, mi ne comprenas. Já vamos aplicando o Esperanto. Muito bem, então, por hoje, encerramos essa segunda parte de traduzir do Esperanto para o português. Tudo bem? Tranquilo? Fácil, não é? Basta estudar. Não tem mistério. Agora vamos para a terceira parte, a parte mais importante de nosso encontro, aula 22, olha, 22. La Conversatia Club é o livro que já está disponível, não é? Muito bem. Vamos lá, Jair Salles, La Conversatia Club. E hoje, que vina leziono desse livro, que vina leziono, o tema é congresso. Esse desenho aí talvez vocês não estejam vendo, mas são várias cabecinhas, vários rostos, né? Como se as pessoas estivessem juntas, um congresso de Esperanto. Congresso é congresso. Congresso é o tema de hoje. Olha aí, vamos ver a história. Vamos ler juntos, tudo bem? Vamos ler juntos. Estou contando com isso. Carlo Maria Caiohano iris alla Lastanacia Congresso de Esperanto. Opa! Carlo Maria Caiohano iris al la Lastanacia Congresso de Esperanto, que chama a atenção aqui a letrinha C, que tem um som de TS. Também quero dizer saluto para os nossos amigos que estão no Facebook. Muito bem. Carlos, Maria e João Iris foram ao último Congresso Nacional de Esperanto. Lasta último, Nacia Nacional. Carlos, Maria e João foram ao último Congresso Nacional de Esperanto. Oh, Nininha, bona vespero, bom vendo. Nininha está no Facebook também. Carlo, Maria Caiohano iris alla Lastanacia Congresso de Esperanto. Opa, entendemos. Tio estis la unua Esperanto Congresso em kiu ili partoprenis. Vamos repetir, que é importante. Tio estis la unua Esperanto Congresso em kiu ili partoprenis. Esse foi o primeiro, veja aí, o NUA, o primeiro Congresso de Esperanto
Como é que eu digo Congresso de Esperanto? Eu posso dizer Congresso de Esperanto. Também posso dizer da forma que está, Esperanto-Congresso. Congresso de Esperanto, no qual eles participaram. Partoprenes, tem duas palavrinhas aí, estão justapostas. Prene, tomaram, é tomar, parto é parte, tomaram parte, participaram. Muito bem, então, partoprene, tomar parte, participar. Tio, estes, launua Esperanto Congresso, em que ili partoprenes, muito bem. Então, esse foi o primeiro congresso de Esperanto no qual nossos jovens participaram. Ili multe profitis din. Ili multe profitis din. Eles muito aproveitaram. Eles muito o aproveitaram, né? Profite, aproveitar. Multe, olha aí, multe, está qualificando o verbo profite, algo intenso, de quantidade. Interessante, multe profites. Né? Muito bem. Ele multe profites din. E se din seria o nosso pronome oblíquo, se for dizer, eles aproveitaram muito ele, não é? Seria isso, objeto direto. Mas o objeto direto, no Esperanto, nós colocamos o N, não é? E dizemos no português como? Eles muito o aproveitaram, né? Ou aproveitaram. Esse é o objeto direto do português. Então, é a tradução de Tim, né? Esse pronome oblíquo. Se bem que no dia a dia as pessoas falariam mesmo, né? Eles aproveitaram muito ele. Tudo bem. Mas a forma mais adequada, digamos assim, né? Conforme a norma culta, eles muito o aproveitaram. Ili multe profitis din. Muito bem. Do congresso estas la hodiaŭa temo. Do congresso estas la hodiaŭa temo. Então, olha aí, esse do é quando nós estamos concluindo uma ideia. Então, congresso é o tema de hoje. Vejam que interessante a palavra hodiaŭa. Tem um A no fim, aí está na posição, na forma de adjetivo. Vem de quê? De rodial. Olha que interessante. Rodial quer dizer hoje. Se eu quiser dizer de hoje, tema de hoje, se de hoje é uma forma adjetiva. Tema de hoje está qualificando o tema. Hodiaŭa. Hodiaŭa, temo. Do congresso estas la hodiaŭa temo. Vamos prestar atenção na sílaba mais forte, a penúltima sílaba, né? Hodiaŭa temo. Conversatio. Pronto. Já obtivemos as informações necessárias. Agora vamos para a parte de conversação. Conversatio. Olha o senhor Tito. Senhor Tito, do viires a la lasta congresso, tioné? Nu, me desirus, que tio ele vi, parolo, eu mete pridi. Tubone? Vamos repetir, que é importante. Todos vamos repetir. Do viires al la lasta congresso, tioné? Num me desirus,
que tio Elvi parolo e omete pridi tchubone. E aí? Então, vocês foram ao último congresso, não é? Tchune, não é? Agora, eu desejaria que cada um de vocês, tio Elvi, cada um de vocês, fale um pouquinho e omete um pouquinho a respeito dele, Pri, a respeito de, sobre ele, Pridi. Tchubone, está bem? Tudo bem? Do Vires alalasta congresso, Tchune, não, me desirus, que tio Elvi parolo e omete Pridi. Tchubone, entendemos a ideia. Já sabemos o que é que o senhor Tito desejaria. Maria, olha a Maria se destacando, menina estudiosa. Maria então diz: Bone, iam antaŭ ol studi Esperanton. Vamos por parte, não é? É uma frasezinha grande, vamos ver. Bone, iam antaŭ ol studi Esperanton, mi aŭdis que la Esperantaj kongresoj estas tre interesaj, kaj tio estas vero. Nur la fakto que mi konis tiom multe da novaj samideanoj, iam pravigos la kongreson por mi. Vamos por parte, não é? Temos que fatiar. Maria diz: Bone, bem, já antaŭ ol studi, já antes de estudar Esperanto, antaŭ ol studi, antes de estudar Esperanto, observe o acusativo, eu ouvi, eu ouvi que os congressos de Esperanto, Esperanta e congresso, outra maneira de dizer, congressos de Esperanto, que lá Esperanta e congresso, e que os congressos de Esperanto são muito interessantes. Muito. Intensidade. São muito interessantes. Vejam que está no plural. Esperanta e congresso aí, plural. Interesse aí, plural também, o J. E isso é verdade. Caetio, estas vero. E isso é verdade. Nur la facto, somente o fato, somente o fato que eu conheci tantas novos co-idealistas, tio multem, né? Algo assim muito grande, né? Tio é tanto, o autor colocou multem para dar uma ideia de grandiosidade, realmente foi muita gente, né? Nur la facto que mi conis tio multe da nova samideanoi, somente o fato que eu conheci tantos novos co-idealistas já justificaria o congresso para mim. Então vejamos, gente, olha aí uma palavrinha, samideano. Samideano é co-idealista. Samideano. Se nós formos dividir, ó, Sam, S-A-M, igual. Porque Sama é o mesmo, não é? Sami, mesmo. Ideo é ideia. Então, você tem IDE, radical da palavra ideia. AN é um sufixo que quer dizer membro. O O é o substantivo e o J está no plural. Então, seria o quê? Uma pessoa, né?
que um membro que compartilha a mesma ideia. Co-idealista. Co-idealista é isso, né? Co-idealistas são pessoas que compartilham a mesma ideia, que têm a mesma ideia. Então, no Esperanto, samideano é co-idealista. Essa palavra é muito usada no meu esperantista. Então, muito bem. Pravigos é justificaria. Pravig é justificar. Como está na terminação o S de condicional, né, já justificaria o Congresso para mim, para mim. Muito bem. Então, vamos ler novamente em Esperanto, já entendendo o que a Maria quer dizer. Vamos novamente. Bone, iam antaŭ stude Esperanton, mi aŭdis ke la Esperantaj kongresoj estas tre interesaj. Kaj tio estas vero. Nur la fakto ke mi konis tiom multe da novaj samideanoj iam pravigos la kongreson por mi. Muito bem. Aqui como se fosse tanto de novos co-idealistas. No Esperanto, sempre que nós temos uma palavra que indica quantidade, nós usamos o da. Vocês estão vendo aí? Tio multe da, indica uma quantidade. Então, no Esperanto, nós colocamos o da. Muito bem. Carlo. Kiam mi volis enskribiti. Kiam mi volis enskribiti. Preskaŭ ne plu estis vako en la buso de nia karavano. Sed feliĉe mi ankoraŭ trovis unu liberan sidlokon, kaj tuj plenigis la ligilon. Opa! Vamos ler novamente. Kiam mi volis enskribiti, preskaŭ ne plu estis vako en la buso de nia karavano. Sed feliĉe mi ankoraŭ trovis unu liberan sidlokon, kaj tuj plenigis la ligilon. Vejamos. Kia, quando. Já usamos essa palavra antes. Quando eu quis me inscrever. Inscrevide é inscrever-me. Inscrever-se, no caso, é um reflexivo. Então, quando eu quis inscrever-me, preskaŭ ne, quase não, mais plu, mais havia vaga. Preskaŭ, quase, preskaŭ ne plu, quase não mais havia vaga em la buso. Buso é ônibus. No ônibus de nossa caravana. Olha aí, uma caravana para o Congresso. Felice. Literalmente, felice é felizmente. Aí nós podemos traduzir também, mas ainda bem, né? A mesma ideia. Eu ainda achei um lugar livre. Vejam aí, libera livre. Sidloko, podemos dividir em duas palavras. Louco é lugar, sídia de sentar-se, lugar de sentar-se, seria o assento. Encontrei um assento livre. E logo, tui. Tui é logo, imediatamente. Preenchi
O formulário de inscrição, plenig, preencher, alidilon é uma palavra interessante. Você tem IL é instrumento para alguma coisa. A lide é aliar-se a alguma coisa, tomar parte. Alidilo é preencher o formulário que te dá a condição de tomar parte. Formulário de inscrição. Alide, tornar-se parte de alguma coisa, né? Então, alidilo é o formulário. Por causa do IL, é um instrumento de fazer com que a pessoa tome parte. Alidilo. Vamos ler. Kiam mi volis inscribidi, prescal ne plu estis vaco em la buso de nia caravano, sed felice mi ancora trovis uno liberam sid locum, cai tu e plenigis la alidilo. Foi esperto este garoto, né? Pegou o último lugar. Muito bem. Se ele não se inscreve, ele não iria para o congresso de ônibus, na caravana. E o Rano diz, la preligoi estes tre interessa e caivaria e oniparolis priprescal tio e temoi, musico, teatro, didactico, literaturo, practica medicino, você tem um som de TS, caitir plu, o cotopô, ancau la arta e horoi estes bonegai. Opa, vejamos Johanno novamente. Ele está relatando sobre o congresso, sobre as palestras. La prelegoi estes tre interessa e caivaria e oniparolis prescautio e temoi, musico, teatro, didactico, literaturo, practica medicino, caiter plu, ancau la arta e horoi estes bonegai. Então vejamos, la prelego e as palestras. Prelego é palestra. As palestras foram muito interessantes e variadas. Falou-se a respeito de quase todos os temas. Oniparolis pri, falou-se a respeito de quase todos os temas. Música, teatro, didática, literatura, medicina prática, etc. Também as horas de arte, as horas artísticas, foram excelentes, foram ótimas. Muito bem, essa é a impressão do Johanno sobre o congresso. Então vamos ler novamente em Esperanto. La prelegoi estis tre interessa e caivariai, oniparolis priprescal tiui temoi, musico, teatro, didactico, literaturo, practica medicino, caetir plu, ancau, la artai horoi estis bonegai. Muito bem, é o momento do congresso, né? São as horas artísticas de arte, onde artistas se apresentam cantando Esperanto, declamando, fazendo teatro em Esperanto, e as palestras também são em Esperanto. O senhor Tito, tre bone, nun prepariĝo por iri
a la proxima universala Congresso de Esperanto em Europa. Caimono nestos problemas. Me pagos tinham por vir. Nossa, que coisa maravilhosa. Trebone. No preparidio. Preparidio. Olha aí o DJ. É o som do Jeco Chapéu. Por ir al la proxima universal Congresso de Esperanto em Europa. Caimono, nestes problemas, me pagos tinham por vir. Olha o seu título animado. Trebone, muito bem. Agora, preparem-se. Preparidio, preparem-se. Preparidio é preparar-se. No caso, ele já falando com os jovens. Preparem-se vocês. Agora, preparem-se para irem ao próximo Congresso Universal de Esperanto na Europa. E dinheiro não será problema. Eu pagarei tudo para vocês. Nossa, os jovens festejaram. Vejam só. Provavelmente os jovens foram a um congresso brasileiro, não é? Provavelmente não, com toda certeza. Na TCIA, Congresso de Esperanto, é um congresso nacional, Congresso Brasileiro de Esperanto, que acontece todos os anos. E agora, o senhor Tito está convidando todos para irem a um Congresso Universal de Esperanto. Acontece todo ano em países diferentes. No caso aqui, será em algum país da Europa. Muito bem. E ele vai bancar tudo, hein, gente? Olha, é caro, muito caro. Tem que pagar a inscrição, a viagem, a hospedagem, as excursões. Mas vamos lá. Trebone, no preparidio, por ir a la proxima universala Congresso de Esperanto em Europa. Caimono nestos problemas, me pagos tinham por vir. Muito bem. Tio e todos, chuvere, verdade. Eles nem acreditaram. Tio e chuvere, todos gritaram. Chuvere, verdade, de verdade, né? Para ser mais exato, de verdade. Olha aí. Eles não estão acreditando. Muito bem, agora vamos para o nosso Conversatia Guividilo, nosso guia de conversação. Demandoi faro num alvia e colegoi, prititio e frasoi. Dessa vez a frase está um pouco invertida, mas é a mesma das outras aulas. Demandoi perguntas. Façam agora a seus colegas sobre estas frases. Né? Podemos colocar as palavras do Esperanto em qualquer ordem. O acusativo nos indica exatamente quem faz a ação, quem recebe a ação. É o acusativo que torna o Esperanto uma língua internacional. Todos a compreendem. Vamos agora, Vamos fazer perguntas relativas a essa frase, com a palavra interrogativa kion. Então, vamos ler a frase. Senhor Tito petis que tio elageu nuloi parolo iomete pri la congresso. Será que vocês já conseguem traduzir para o português? Senhor Tito petis que tio elageu nuloi parolo iomete pri la congresso. Kion, vejam que a resposta está sublinhada. No slide seguinte, vamos colocar a pergunta. Senhor Tito pediu que cada um dos jovens, sexo masculino e feminino, não é? Gay ou nulo, e ambos os sexos, falem
um pouquinho. Fale um pouquinho a respeito do Congresso. Senhor Tito Petis, que tio elagueio nuloi, parolo e omete prila Congresso. Bom, vejam bem. Kion, senhor Tito Petis? Lipetes, que tio elagueio nuloi, parolo e omete prila Congresso. Do iam antaŭ estuda Esperanto, Maria aŭdis que la Esperantaj kongresoj estas tre interesaj. Então, vamos usar a palavra interrogativa. Kiam, quando. Kion é o que? Nós vimos no slide passado. Kiam, quando. E a resposta já está sublinhada, já antes de estudar Esperanto. Quando? Antes de estudar Esperanto, Maria ouviu que os congressos de Esperanto são muito interessantes. E antaŭ ol estuda Esperanto, Maria aŭdis que la Esperantaj kongresoj estas tre interesaj. Muito bem, então vejam só. Kiam, quando? Kiam Maria aŭdis que la Esperantaj kongresoj estas tre interesaj. Iam antaŭ ol estuda Esperanto. 3. Kiam Karlo volis inscribiĝi, felice ancora estis unu libera sidloco em labuso. Olha aí a palavra interrogativa. Kiom dá, quanto, quanta, quantos ou quantas. Kiom dá. Refere-se à quantidade. Normalmente está ligada aos substantivos. Quando Carlos quis inscrever-se, felizmente ainda havia um assento livre, sidloco, lugar de sentar, um assento livre no ônibus. Kiom dá, está marcada aí a quantidade, não é? Uno. Kiam Carlo volis inscribiti, felice ancora estis uno libera sidloco em labuso. Kiom dá, liberai sidlocoi em labuso, felice ancora estis. Kiam Carlo volis inscribidi, uno, nur uno. Kiom dá, liberai sidlocoi, uno. Kivar, lau Johano, la prelegoi estis tre interesaj kaj variaj. Opa! Segundo João, conforme o João, as palestras foram muito interessantes e variadas. Que aí? Como? Como? Perguntando pela qualidade. Vejam que termina pela letra A. Que aí, não é? E são duas qualidades, no caso. Lau Johano, la prelegoi estis tre interesaj kaj variaj. A resposta está já sublinhada. Lau Johano, kiaj estis la prelegoi? Tre interesaj kaj variaj. Muito bem. Kiaj interesaj kaj variaj. Vamos prestar atenção na terminação. Kvin, senhor Tito promesis pagtion, porque la gejunuloj iru a la proxima internacia congresso. De fato, o Congresso Universal é um congresso internacional, não é? Mas o nome é Congresso Universal, é Universal a Congresso, né? Mas é um congresso internacional, como diz aí a frase.
Senhor Tito promesses pagation. O senhor Tito prometeu pagar tudo para que os jovens, né, masculinos e femininos, para que os jovens, né, possam ir, né, ao próximo Congresso Internacional. Né, que o senhor Tito promesses pagation, porque lageu nulo e iru alá proxima internatia congresso. Olha quem está marcado aí, sublinhado, é o senhor Tito. Que o promesses pagation, porque lageu nulo e iru alá proxima internatia congresso. Que o senhor Tito, ops. Quando aparece esse slide, significa que a aula chegou ao fim. Com muita alegria, né? Estamos aqui novamente, né, para estudarmos Esperanto. Alguma dúvida? Estamos sempre à disposição. Então, meus amigos, miai amicoi kai amikinoi, multan dankon, bonanoto, diz lá proxima leciono. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.